Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, formação profissional em computação. Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula 2 da semana 3 do curso de formação profissional em computação. Bom, pessoal, na aula passada a gente falou um pouco sobre a questão da ideia de um projeto, né? O que é um projeto, que esses projetos eles existem em diferentes áreas, não só software. A gente focou em definir um projeto pensando em software, né? A questão da organização desse projeto, que a gente precisa fazer o planejamento, considerar algumas informações aí nesse planejamento, principalmente questões de pessoas, o escopo desse projeto, os prazos, a questão financeira, né, o custo desse projeto. Né? Dentro desse contexto, nós falamos de software, né, definimos exatamente o que é software, né, e falamos da importância que é esse software ser desenvolvido de uma maneira organizada. Na aula de hoje, a gente vai detalhar essa maneira um pouco mais dessa organização, né, e quem é responsável por essa organização do processo de desenvolvimento de software. A professora Alessandra Lanes Macedo é vista do peito para cima, em um ambiente com papel de parede estampado, uma prateleira com 2 vasos brancos, um quadro colorido e um sofá escuro. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. No primeiro slide, o tema da aula: Projeto de Desenvolvimento de Software, Algoritmo e Implementação, parte 2. Então, a gente citou, né, que a ideia é que o software seja desenvolvido de uma maneira organizada, né, sistematizada, planejada, né, de uma maneira em que possa ser medida. Né? A ideia é que isso possa desenvolver um produto final com qualidade. Né? Então, para a gente fazer essa organização, essa disciplina e essa sistematização, a gente trabalha com processos de software. Né? A gente também falou da diferença de projeto, né? Projeto é o business, né? O processo, na verdade, é como vai ser desenvolvido, né? Então, o processo ele é combinado em diversas fases. Né? Então, os elementos do mundo real envolvidos no desenvolvimento e manutenção de um produto de software, eles incluem aqueles recursos que eu planejei, as ferramentas que eu vou utilizar, a gente falou sobre as questões tecnológicas dessas ferramentas, né? A principal ferramenta, o recurso que a gente tem são as pessoas, né? O desenvolvedor de software, o cara que faz o teste, né? A gente falou das atividades, a gente vai falar hoje principalmente das atividades. Né? Então, dentro de modelos, dentro de processos de software, a gente tem fases. E vocês vão enxergar nos modelos que existem fases que são genéricas, né? Não dá para fazer um software se você não definir o que você vai fazer. Né? Lembra do quadrinho lá? Escutar o cliente, escutar o usuário para saber exatamente o que vai ser feito. Né? Depois, para você transformar aquela ideia, né, daquele projeto, em alguma coisa que a máquina entenda e execute, a gente vai passar por uma fase de desenvolvimento. Né? Aqui a gente vai falar de transformar aquilo que você ouviu numa base de linguagem natural, né, num projeto, né, num software que vai ser executado numa máquina. Então, a diferença dessas duas linguagens é muito grande. Então, esse processo de desenvolvimento que é responsável por isso. Então, a gente transforma aquela linguagem natural em diagramas, né? Diagramas de casos de uso, diagrama de classe, e depois a gente transforma ainda aqueles diagramas numa linguagem, né, Python, a linguagem de programação que você vai trabalhar. E aquilo vai ser transformado em outros níveis, em outras linguagens, até virar os zeros e uns para o seu computador entender. Né? Então, não dá para fazer software se você não tiver essa organização, se você não tiver essa disciplina. Quem começa fazendo software pelo desenvolvimento, perdeu a fase de entendimento, né? Perdeu essa tradução gradual do que foi pensado para o que a máquina vai entender. Né? Então, a gente cada vez mais sabe da importância que tem isso, principalmente porque depois do desenvolvimento, você vai entregar um produto para o seu cliente. Né? E esse produto, ele vai precisar de manutenção, não só corretiva, mas uma manutenção perfectiva, uma nova função que o cliente quer. Né? Se eu não conseguir voltar e entender o que foi feito,
principalmente porque quem fez não necessariamente está mais na equipe, né? Ele pode ter ido embora, então eu só vou trabalhar em cima da documentação, então lembre-se que software é composto por documentação, né? Eu vou precisar refazer, né? E refazer de alguma maneira que isso continue funcionando para o meu cliente. O produto não vai poder deixar de existir por causa de uma manutenção, né? Então é importante essas fases sejam seguidas, né? E aí você vai ver, né? Modelos de processo clássicos, né? Você tem essas fases refletidas aí em modelos espirais, em modelo cascata, né? Os modelos ágeis, você fala de Scrum, você fala de outras maneiras, outros modelos de processo, mas todos vão ter alguma atividade de definição, desenvolvimento e a ideia da manutenção. Tá? Então, isso que é importante ficar. Slide intitulado Processo de Software e o Texto. Os elementos do mundo real envolvidos no desenvolvimento e manutenção de um produto de software incluem recursos, ferramentas, atividades, artefatos e organização. Fases genéricas: definição, desenvolvimento e manutenção. A palavra produto está destacada em vermelho. Então, só para deixar claro, né, modelo de processo é um conjunto de atividades para especificar o que vai ser feito, mostrar como vai ser feito numa modelagem e implementar, né? E finalmente testar, né? Antes de entregar para o cliente, eu testo para ver se é aquilo que eu fiz, né? E aí existem várias técnicas e tipos de teste que vocês viram na disciplina de engenharia de software. Então, o modelo de processo, ele é uma representação, uma abstração de um processo, né? É a descrição de um processo a partir de uma perspectiva, né, particular de quem criou, por isso que a gente adequa, né? Apesar de ter muito bem definida a maioria dos modelos de processo o que fazer, a gente adequa dentro da realidade daquele projeto, da minha empresa, das pessoas que trabalham dentro da minha empresa, né? Então, é legal essa maleabilidade que tem os processos de software. E isso não é diferente para outras áreas, né? Existem processos mecanizados, né? Para fazer um carro, você tem um processo, né? E esse processo, ele tem aí um conjunto de atividades que, inclusive, muitas delas hoje são feitas por robôs. Novo slide com o texto. Definição: é um conjunto de atividades para especificação, projeto, implementação e teste de software. Somerville. Modelos de processo de software. É uma representação abstrata de um processo. É a descrição de um processo a partir de uma perspectiva particular. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, o ciclo de vida aí do projeto, né, pensando que o projeto ele tem algumas aí atividades, né, o início, a organização desse projeto, né, depois você tem a execução e a finalização. Também a gente falou uma coisa muito importante, né, a gente é contratado muitas vezes para fazer um projeto, né, esse projeto ele tem um fim, né, ele tem que ter uma entrega para o cliente, né. O processo pode continuar pela manutenção, né? Mas ele precisa ter um produto final que vai ser entregue para o meu cliente, né? No slide intitulado Projeto de Software, um retângulo cinza nomeado como ciclo de vida do projeto, dividido em 4 colunas: início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e terminar projeto. Setas partem da base do retângulo em direção a cada uma das etapas nomeadas. A gente tem modelos de processo aí que são agrupados, né, em tipos preditivos, interativos, incrementais, o ágeis ou adaptativos, né, e híbridos, que são os que eu gosto mais, né? A gente pode tirar o melhor dos mundos, né? Um adaptativo com alguma coisa de incremental e assim por diante. Slide com o título Ciclo de Vida de Desenvolvimento e os tópicos preditivo, interativo, incremental, adaptativos, ágeis, híbrido. Tá? Outro fator importante no meu processo, né, ou no meu projeto, né, como um todo, no meu negócio, né, é que eu tenha uma gerência, né? Como a gente citou, o software, ele envolve pessoas, né? Então, a gente tem o maior bem do nosso software, o maior recurso são as pessoas, né? E as pessoas, elas trabalham desde o planejamento, no desenvolvimento, né, cuidando uma das outras, né? Então, você vai ter pessoas nas diversas etapas dos modelos de processo, né? Então, as pessoas trabalham no planejamento, no monitoramento, no controle, né, conforme o software evolui.
Agora, um grupo de pessoas que trabalha exclusivamente, né, ou mais focado no planejamento e no monitoramento, né, e na tomada de dados, de ações, né, de tomada de decisões, é a gerência. Né? Então, a gerência tem uma responsabilidade maior em planejar. Então, lembre-se que eu falei na aula passada, né? A gente planeja antes de começar a desenvolver, a fazer a definição, né? O que a gente planeja, né? Quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, quanto vai custar, né? Então, esse planejamento, ele é de grande responsabilidade para a gerência, né? Quando esse planejamento gera um resultado, né, um plano de projeto, a ser seguido pelas pessoas que vão desenvolver, na definição, no desenvolvimento desse produto, ou mesmo na manutenção, né? Existe um grande trabalho da gerência agora em monitorar esse desenvolvimento, né? Controlar o que está acontecendo nesse desenvolvimento, se as pessoas estão bem adequadas ali, se como está evoluindo, se o modelo de processos está legal, como está o cronograma, como estão os custos, né? Porque, através desse monitoramento, lembra lá na definição de engenharia de software, se eu puder medir, eu posso tomar decisão. Né? Então, outra coisa importante que a gerência faz é tomar essa decisão com base no monitoramento. Slide intitulado Gerência de Projetos e o texto envolve planejamento, monitoramento e controle das pessoas e processos que ocorrem conforme evolui o desenvolvimento do software, produto. Os termos pessoas, processos e produtos estão destacados em vermelho. Tá? Então, é um grupo de pessoas, parte aí do meu modelo de processo, do meu processo de desenvolvimento de software, né? Mas que ele age, né? Ele toma decisões. Né? Então, o gerente de processo, ele tem que ser um agente de mudança, né? Ou a gerência, né? Muitas empresas trabalham com um único gerente, muitas empresas trabalham com um grupo de gerência, né? Eu coloquei o nome aí gerente, mas pode ser um grupo. Então, esse grupo ou essa pessoa estabelece objetivos e busca, por meio de um ambiente não tóxico, né, um ambiente propício, né, uma equipe que trabalha de maneira motivada, né, para trabalhar dentro daquelas estimativas de prazo e custo que foram estabelecidos no planejamento. Slide Gerente de Projeto com os tópicos. Atua como um agente de mudança. Estabelece os objetivos do projeto e busca, por meio de um ambiente propício e de uma equipe motivada, alcançá-lo dentro do prazo e do custo previamente estabelecidos. O gerente, ele tem algumas características importantes, né? Ele deve estimular as habilidades. É importante que o gerente conheça com quem ele está trabalhando, né? E consiga tirar o melhor de cada um. Né? E assim ele consegue, né, desenvolver confiança e aperfeiçoar a maneira dele monitorar e gerenciar essas pessoas. Né? O gerente é responsável por intermediar a comunicação, sempre tentando manter a equipe unida, né, e afastar questões e problemas ou características pessoais, né, que façam com que a equipe se desuna. Né? Então, ele quer montar um time. Eu gosto bastante dos exemplos de gerentes, né, nos esportes. Né? Então, a gente tem aí no vôlei, no futebol, grandes gerentes, né, porque eles conseguem manter a equipe unida. E a gente sabe que quando isso estraga, perde-se uma Copa e estraga-se a partida e acontecem problemas. Né? Em software não é diferente. Tá? O gerente, ele tem essa responsabilidade de saber comunicar, enxergar e estimular as habilidades das pessoas, tá? Slide intitulado Gerente de Projeto e os tópicos. Deve estimular as habilidades dos integrantes da equipe para assim desenvolver confiança e aperfeiçoar as formas de comunicação. É responsável por intermediar a comunicação, buscando sempre proteger a equipe e mantê-la unida como um verdadeiro time. Então, é muito legal fazer, né? Um gerente hoje é muito interessante que ele tenha formação, né? Um gerente na área de software. Né? Formação em sistema de informação, formação em ciência da computação, que ele possa fazer uma pós-graduação, ou que ele possa fazer outros cursos, né, na área de computação, né, MBAs. Aí tem um site que vocês podem encontrar alguns cursos que dão essa formação. Slide intitulado Perfil do Gerente de Projeto e o texto.
Graduação em Sistemas de Informação ou Ciência da Computação. Pós-graduação. Cursos complementares em informática. Fonte deste e dos próximos slides, infojobs.com.br. Outras características do perfil do gerente, né? Capacidade de liderança, eficiência na comunicação, poder de negociação. Vocês viram aí a questão, né? Poder principalmente quando ele precisa de resolver conflitos ou tirar alguma questão que está conflitante na equipe, né? Ou ele precisa de uma negociação de prazo, uma negociação de custos, né? Ter disciplina, ser organizado e, muito importante, ser persistente, tá, pessoal? Então, veja que algumas características aqui são bem pessoais, né? Algumas a gente consegue bastante na questão de formação, né, e busca de cursos, mas a gente tem algumas características aí que mostram a questão pessoal da área de software, né? Em novo slide, os tópicos: capacidade de liderança, eficiência na comunicação, poder de negociação, disciplina e organização, persistência. Outras informações: visão a longo prazo, tomada de decisão, desenvolver a equipe, proativo, motivado, otimista. Novo slide com os tópicos: visão a longo prazo, tomada de decisão, desenvolver a equipe, proatividade, motivação e otimismo. Então, para vocês acompanharem, aí eu trouxe algumas curiosidades, tá? Aí tem não sei se vocês já entraram nesse site, mas eu considero bem interessante, vale a pena a gente ver, principalmente no contexto aí de formação profissional, né? Aí tem tabelas de salários de analistas, né? Pessoas da área de desenvolvimento de sistema em 2021, né? Então, eu acho que vale a pena aí dar uma olhadinha para vocês verem aí, só a título de curiosidade, média salarial R$ 6.500. Né? Então, é um investimento que vale a pena. Slide com o título Analista de Sistemas, seguidos de 3 sinais gráficos de cifrão. Abaixo, print de uma página do site Salário, em que a letra O tem uma cédula verde no lugar da letra O. No lado superior direito, os botões de atalho: Busca Salarial, Cargos e Salários, Comércio, Trabalhista, Calculadoras, Outros e o ícone de lupa. Abaixo, o título Analista de Desenvolvimento de Sistemas. Salário 2021, São Paulo SP, Mercado de Trabalho. Salários atualizados em 28 de dezembro de 2020. E 4 colunas. A primeira com um gráfico com uma seta em zigue-zague ascendente e o texto: 11 de 2020, atualização, dados salariais de fevereiro a novembro de 2020, segundo pesquisa do salário.com.br, junto ao novo CAGED, e-social e empregador web. Na segunda coluna, pictograma de 3 pessoas e o texto: 28.659 salários. Salários de 28.659 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão. Na terceira coluna, um relógio e o texto: 41 horas. Carga horária: 41 horas é a carga horária de trabalho semanal, média de 28.659 profissionais do cargo de acordo com o levantamento. Na quarta coluna, uma cédula de dinheiro e o texto: R$ 6.559,93. Média salarial: salário bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho. E aqui tem dos gerentes, né? O gerente soma toda a responsabilidade, né? Aquelas características e mais a formação, né? E aí a média salarial 11.200. Então é bem interessante vocês enxergarem, acompanharem esses perfis e essas questões para quem está nessa área de computação, né? Slide com o título Gerente de Projetos, seguido de 3 sinais gráficos de cifrão. Abaixo, outro print de uma página do site Salário. Abaixo, o título Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação, Salário 2021, São Paulo SP. Mercado de Trabalho, salários atualizados em 28 de dezembro de 2020. E 4 colunas. A primeira com um gráfico com uma seta em zigue-zague ascendente e o texto 11/2020. Atualização: dados salariais de fevereiro a novembro de 2020, segundo pesquisa do salário.com.br, junto ao novo CAGED, e-social e empregador web.
Na segunda coluna, pictograma de 3 pessoas e o texto: 2.089 salários. Salários de 2.089 profissionais no cargo de dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão. Na terceira coluna, um relógio e o texto: 41 horas, carga horária. 41 horas é a carga horária de trabalho média de 2.089 profissionais no cargo, de acordo com o levantamento. Na quarta coluna, uma cédula de dinheiro com o texto: R$ 11.200,88, média salarial. Salário bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho. Com isso, pessoal, eu encerro, espero que vocês tenham gostado. Na aula a gente conseguiu fazer uma revisão aí sobre as questões de engenharia de software, destacar as importâncias aí para a formação profissional que essas questões e esses conceitos vão ter para você, inclusive aí trazer esse mercado nessa nossa área, que é um mercado bastante atraente para as pessoas, tá bom? Slide com a bibliografia: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, SUIBOC V3, editado por IEEE Computer Society, disponível em suiboc.org/. Somerville, Ian, Engenharia de Software, 9ª edição, Prentice Hall, São Paulo, SP 2011. Bom, pessoal, com isso eu encerro a aula 2 da semana 3 do curso de formação profissional em computação. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts.